Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo a capitã PM Márcia Daniele, que é a comandante da Patrulha Maria da Penha aqui em Alagoas. E o nosso assunto, claro, vai ser todo relacionado às ações da patrulha que foi lançada, inaugurada, digamos assim, aqui em Alagoas, no dia 2 de abril de 2018. Portanto, são 9 meses de ações, cujo trabalho é monitorar e coibir a violência doméstica, sobretudo o feminicídio, quando o assassinato acontece de uma mulher pura e simplesmente por ela ser mulher. Portanto, eu agradeço a capitã Márcia Daniele por estar aqui conosco e comecemos, passados esses 9 meses, uma gestação que é simbólica nesse sentido, o que podemos traduzir dos bons resultados a partir da incorporação da patrulha na Polícia Militar, dando essa segurança às mulheres aqui no Estado, na defesa delas, da vida, e também dando encaminhamento na Justiça ou na Polícia para os casos de violência. É com muito prazer que aqui estamos. Depois, como você falou inicialmente, 9 meses se passaram, e daí a gente chega e consegue já trazer boas notícias, boas revelações do trabalho que foi feito por nós, no comando da Patrulha Maria da Penha. Na verdade, Gorete, a gente já chega comemorando, a possibilidade hoje do nosso estado ter tido a diminuição do feminicídio, no número de feminicídio 46,5, é um número significante, comparando com 2017. Então, assim, a presença da patrulha já traz esse impacto na vida dessas mulheres e principalmente no controle das condutas desses agressores. Pois já inibe qualquer ação de violência e as mulheres passam a lembrá-los que se acontecer alguma coisa, a denúncia será feita. Feita e chegará em tempo. Uhum. No que diz respeito à média mensal de medidas protetivas expedidas aqui pela Justiça de Alagoas, para que a patrulha dê encaminhamento, o que podemos dizer? Hoje nós já temos 75 mulheres acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha. Então, diariamente esse fluxo é aumentado. Algumas delas, quando completam o prazo da própria medida, se for necessário, é renovado ou não. Então, a gente tem um controle, em média, de 75 a 80 mulheres sendo acompanhadas hoje pela patrulha. E nós temos, como eu acho que eu já frisei anteriormente, uma visita diária a essas residências. Então, a gente vai percebendo se essa mulher necessita de mais algum acompanhamento da parte jurídica, psicológica, porque esse comitê que fundou, que criou a Patrulha Maria da Penha, ele também tem a parte da Secretaria da Mulher, que dá essa estrutura total às mulheres que sofrem violência doméstica. Em alguns estados, nós temos as casas abrigo, sim, que recebem as mulheres que fazem a denúncia. Seja ela em qualquer condição, na mais leve a mais grave. E Alagoas ainda não está contemplada com a casa-abrigo. Isso, nós temos a casa-abrigo do município. Uhum. Então, aquelas mulheres que sofrem violência física, pertencentes à nossa capital, ela tem esse recurso a mais. Mas ainda estamos... caso do interior do estado, pois deveria se estabelecer parcerias com a sensibilidade dos gestores municipais para instalar em seus municípios uma casa-abrigo? Por isso mesmo, Gorete, que a gente fala da importância da patrulha se interiorizar. Porque indo aos municípios, tanto as secretarias municipais da mulher vão perceber a importância, como a própria patrulha terá a condição de, além de divulgar, dar esse respaldo até nas casas-abrigos. Comandante, no que diz respeito à abordagem, sim, como é o dia a dia da patrulha? A patrulha ela é incansável. Eu digo direto que eles saem muito cedo, e só retornam
quando tem aquela verdadeira sensação que deu segurança àquela mulher. Então, diariamente, eles vão aos lares, né? Inicialmente, antes de sair para a própria visita domiciliar, é feita uma ligação, a própria vítima diz o melhor momento que ela poderá receber a patrulha e eles aí fazem, a nossa equipe faz um cronograma de horário para encaixar essa mulher da melhor forma. Se por um acaso essa mulher achar que é arriscado para ela receber ou que ela se sente mais vulnerável recebendo a visita da patrulha na sua residência, ela pode dizer qualquer lugar, numa praça, numa igreja, na praia, onde ela estiver. Por isso que eu gosto muito de reforçar que as viaturas pertencentes à Patrulha Maria da Penha, elas podem estar em qualquer local, diferente de qualquer outra viatura. Porque é o local que essa mulher garanta e se sinta confortável para receber nossas visitas. Segura, porque já basta a insegurança que ela já passou. Então, a patrulha ela vem para assegurar, além da fiscalização da medida protetiva, a proteção dela. Bem, no caso, quantas prisões já foram feitas assim nesse período? Tem-se os números decorrentes de denúncias ou das medidas mesmo judiciais? Ótimo. Nós tivemos 4 descumprimentos de medida protetiva e conseguimos, graças à minha equipe, à dedicação, ao esforço, que mesmo sendo uma equipe pequena, mas eles são gigantes, eu falo direto, conseguimos 4 prisões em flagrantes. Então, aqueles agressores que descumpriram, reincidiram, acharam que ficaria como antigamente a patrulha foi impunes, a patrulha conseguiu prendê-los e conduzi-los para a delegacia. Nós tivemos também algumas outras prisões que são oriundas do mundo militar, né? Tivemos prisão, porte de arma, tivemos tentativa de roubo. Então, aí, graças a Deus, a patrulha em deslocamento também conseguiu efetuar a prisão devida. No caso, qual tem sido a reação mais comum dos homens agressores com a chegada da patrulha? A senhora poderia aqui eu já vi até relatar. Um comentário seguinte, olha, mande BOP, mande RP, só não manda lilás. O receio, porque é um constrangimento maior. É um constrangimento, porque muitas vezes esse homem ele é um excelente amigo, um excelente vizinho, um excelente funcionário, mas ele é um agressor em potencial da família. Casa, na família. Da família, a posse, a propriedade que aquela mulher o pertence. Então, faz com que ele se sinta o dono da situação. Então, ele vende talvez uma imagem X para a sociedade e dentro de casa ele é terrível. É o que é muito comum, sim, né? Sim. Em tempos de redes sociais, sim, então. Claro, a gente está vendo absurdos, né? Vai para o Facebook, mostra a família, uma relação normal, quando na verdade é o maior opressor. É um perseguidor, né? Psicológico e até um agressor físico. A patrulha, como ela tem estimulado as mulheres a fazerem essa denúncia? Olha, uma das ferramentas que nós utilizamos demais hoje são as palestras. Peregrinamos durante esses 9 meses, fizemos 25 palestras. Teve dias, Gorete, que a gente conseguiu fazer 5 palestras num dia. Então, a gente vai onde realmente já percebe a necessidade. E aí vão surgindo situações de ter mulheres do interior e nos convidam, e a gente também peregrina para divulgar o serviço da nossa patrulha. Então, também temos a comunicação, né, a mídia, que é impressionante o quanto elas nos acompanham. Eu até aqui peço aquelas pessoas que estão nos ouvindo que acompanhem o Instagram da Patrulha Maria da Penha, porque são esclarecidas muitas situações que anonimamente elas se sentem mais confortáveis de fazer as perguntas. Qual o endereço? pmp.al. pmp.al. É Patrulha Maria da Penha, PMAL, Polícia Militar do Estado de Alagoas. E lá vocês mostram as ações que são possíveis. Pois elas vão, Gorete, com toda simplicidade e relatam o que estão passando. E daí a gente encaminha da melhor forma para que ela se encoraje, né? Eu falo direto essa palavra, de encorajar, e ela continuar a vida com dignidade. Como é fazer a denúncia, receber a patrulha e muitas vezes continuar como companheiro sob o mesmo teto? Pois é, tem todo um trâmite, né? A Patrulha Maria da Penha, ela não veio para descasar nem casar ninguém.
ela nasceu para que essas mulheres que já fizeram a denúncia, já teve a audiência, o juiz detectou que ela sofria uma vulnerabilidade de proteção, nos envia essa mulher. Então, assim, muitos homens machistas, eles dizem, a patrulha nasceu para me... Jamais. Nasceu para? Me descasar. Jamais. A patrulha veio foi para proteger. Se nesse percurso a relação for retomada e eles acharem por bem encaminharem, lógico que apoiaremos, observando essa mulher ainda. Apoiaremos, mas ela ficará registrada nos nossos cadastros de orientação e proteção. Sempre estamos vigilantes para não existir o fluxo e o retorno do ciclo da violência. Pois é, e essa reincidência em termos percentuais, desde que a patrulha foi criada, Sim. como a gente pode mensurar o percentual de reincidência? É menor? É menor, foram poucos. Eu estou aqui me recordando desses 75 casos, hoje só 2 retornaram. Houve reincidência. Agora, muitas recomeçaram. Já estão com novos relacionamentos, novos empregos, novos caminhos. Então, assim, a gente percebia, quando a gente iniciou, o quanto essa mulher estava fragilizada, o quanto Sem a estima forças, estava né? baixa. Pois é. E daí, com a proteção, com esse amparo, com a visita, foi dado a ela a oportunidade de recomeçar com segurança. A vida, né? A vida. E quando a patrulha se dirige ao agressor, Sim. como tem sido essa abordagem e qual tem sido, na maioria dos casos, a reação deles? Gorete, eu queria muito enfatizar essa parte, que isso muito me orgulha. Diferentemente de outras rondas Maria da Penha, Patrulha Maria da Penha do Estado, hoje a Patrulha Maria da Penha nossa tem uma equipe de homens que também vão cuidar desse agressor. Essa determinação já vem depois da audiência judicialmente e eles passarão a ter o acompanhamento dos homens que fazem, dos nossos policiais militares homens, que foram aprimorados na Bahia para auxiliar esse agressor a sair desse ciclo. Ou seja, na medida que se utiliza, né, os homens da polícia, né, os policiais, para fazer a conscientização contra a violência, eu imagino que esse impacto é muito maior sobre o agressor. É tão forte que, nesse momento, o feminino não entra. A troca de conversa é muito peculiar a eles. No universo masculino. Então, assim, eu só tenho informações que é um espetáculo, que os meus policiais militares, que muito me orgulham, né, eles vão e conseguem captar e tentar sanar esse ciclo da violência. Qual é, no dia a dia, a percepção de ter homens trabalhando contra a agressão a mulheres? A gente dizia aqui no início da entrevista, antes da entrevista, ela dizia, eu considero que os policiais que estão na equipe são feministas convictos, não é? Pois é, são os policiais militares mais feministas da nossa corporação. Evidentemente. Eles conseguem perceber, né, eles conseguem apurar muita audição. Gorete, é impressionante. A maturidade emocional que esses meus policiais... O bom senso que se trabalha, né? Eles conseguem visualizar a criança, então eles vão ficando realmente diferenciados. E o ideal que seria que todos fossem assim. Todos fossem não só assim. No âmbito da polícia, mas a sociedade. A sociedade. E nesse sentido, eu acredito que a atividade, né, que a Patrulha Maria da Penha, junto a outras instituições do Estado e dos municípios, consigam fazer parcerias nesse sentido, né? Há valores agregados, como a Secretaria da Mulher, da Criança, do Adolescente, não é? A própria assistência, né, Secretaria de Justiça. Social. Então, a gente tem que ter realmente, porque às vezes, Gorete, já existiram situações que muitas mulheres nos procuram, que dizem, capitã, eu só vou voltar porque eu estou com fome. Elas não têm independência econômica. Então, assim, aí, muitas vezes a gente improvisa, dá um jeito para que ela se fortaleça e siga o seu caminho, né? E grande parte das mulheres que se veem aprisionadas a esses ciclos de violência está relacionada à independência econômica. Lamentavelmente né? Então, a gente precisa muito. Eu tenho novos projetos.
Eu não, o meu grupo, né? Temos novos projetos para esse 2019, que é exatamente isso, capacitar essas mulheres. Não adianta só encorajar, né? Então, a gente vai buscar parcerias com Senac, Senais. Para apontar a elas alternativas, né, de emprego, renda. Isso. E daí dar a elas o que elas realmente precisam, né? Que é essa autonomia. Pois bem, vamos falar sobre esse assunto no próximo bloco ainda. Tá. Bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta já já. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a capitã PM Márcia Daniele, ela que é comandante da Patrulha Maria da Penha, em Alagoas. E aí eu pergunto, o combate ao feminicídio, capitã, passa pela superação da cultura machista, Sim. evidentemente, não? Isso. E isso, Gorete, a gente tem assim todo o cuidado do mundo, porque muitas vezes a gente tem aquela sensação de calmaria, né, que ele está conformado. E pelas nossas estatísticas, percebe-se esse ciclo, quando tudo está muito tranquilo, acontece Uma tal explosão. tragédia, o ciclo da violência, essa tragédia. Então, a gente não cansa de orientar, de informar, porque esse crime, ele é basicamente pela única condição de ser mulher. Ele seria incapaz de ser um homicida de um homem. É só pelo fato dela ser mulher. Então, a gente tem que ter toda essa proteção, esse cuidado em orientá-las. E nesse sentido, quando há um acompanhamento psicológico, Sim. vai se buscar as causas dessa reação tão agressiva às mulheres? Está muitas vezes no relacionamento com a mãe? Ou... Sim, muitas vezes, Gorete, hoje a gente já consegue fazer um painel de informações. Esse homem, ele viveu Qual o perfil muita... deste homem, violento, em geral? Gorete, foram homens que viveram violência na infância também. Estou falando no geral. No geral, no exatamente. geral, né? Tem a conduta, tem o caráter, né? Mas muitas vezes tem uma genética de dores lá atrás. Não estou aqui defendendo o agressor. Estou aqui reforçando que muitos desses casos que nós estudamos, verifica-se que foi um homem que viu a mãe a vida toda sofrer violência. E achar que aquilo é natural. Exatamente, que a mãe sobreviveu e que foi natural. Então, a gente tem vários perfis de conduta masculina do agressor. Num evento em nível nacional que aconteceu no Piauí, foram destacados tanto o Piauí quanto Alagoas nos índices altíssimos de violência contra a mulher, praticada, na maioria dos casos, pelos companheiros, né, pelos maridos, mas também foi colocado que esses 2 estados estão na frente no que diz respeito à proteção às mulheres. Não é? Isso. Então, nesse sentido, um estado que ganha destaque no aspecto da proteção à mulher que é vítima da violência, isso supõe também que o estado tem uma prioridade no nível orçamentário para dar uma estrutura, não é, capitã? Isso mesmo, a gente percebe, eu vinha estudando também alguns outros estados, os estados que hoje estão ranking em violência de feminicídio também, são estados que não têm esse equipamento da Patrulha Maria da Penha. Tem outros equipamentos, tem casa-abrigo, tem tantas outras estruturas, mas a patrulha na rua,
conduzindo, fiscalizando, visitando diariamente, ela causa um impacto sensacional, Gorete. É o constrangimento que o agressor está dentro de casa, como a senhora já falou, e não quer ser exposto à sociedade, como um agressor, numa viatura como agressor. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem esse instrumento, né, e verifica o quanto tornou diferente a proteção a essas mulheres com essa implantação da Patrulha Maria da Penha. Pois é, o maior número de agressões, isso está estatisticamente colocado no país inteiro, ocorre nos finais de semana. De quinta a domingo. De quinta a domingo. É quando eles bebem, os homens são mais propensos a beber, a tolerância fica menor, os atritos, né, envolvem a família como um todo. Aí eu pergunto, se faz necessário que as delegacias da mulher, inicialmente, estejam abertas aos finais de semana? Essa é uma luta, né? É uma luta. Esse assunto, a gente sempre bate um papo, mas compete, né, a segurança pública na Polícia Judiciária decidir, mas é notório a necessidade. Esforço concentrado para que se faça... A necessidade. A necessidade porque muitas delas nos procuram, nós conduzimos a central, né, porém, quando é uma delegacia especializada, o trâmite é diferenciado. O tratamento é diferenciado. Então, assim, seria bem interessante, Gorete, reavaliar. Fechar, o ciclo da proteção. Da proteção, né? Exatamente. O ciclo da proteção, para que elas se sentissem ainda mais amparadas. A senhora falou no bloco anterior sobre a possibilidade agora em 2019 de se estabelecer parcerias no sentido de viabilizar cursos profissionais ou semiprofissionais para possibilitar essas mulheres vítimas da violência um caminho para uma autonomia financeira na questão da promoção do emprego ou da renda. Isso. E Cine, outros órgãos, Senac, estão já sendo contactados nesse sentido? Já fizemos primeiro contato com o Senac e já estamos com reunião marcada para capacitar essa mulher e também o Cine priorizar, né, o número de vagas para aquelas mulheres que têm já essa necessidade dessa independência financeira mais rápida. No caso do feminicídio e no estupro, que está colocado aí como os mais graves no componente de agressão às mulheres, é verificado aqui em Alagoas muitos casos também? Muitos casos. E agora, graças a Deus, a gente tem uma rede da Secretaria de Saúde que nos dá esse amparo, que é a rede de violência sexual, a proteção. Né? Então, essas mulheres que nos procuram com essa situação, com essa característica, imediatamente a gente já encaminha para a rede, que nós também fazemos parte dessa rede, né? E daí essa mulher tem toda uma assistência em menos de 72 horas com medicação, com exames, para que esse crime, essa violência, seja da melhor forma sanada. Né? E que não gere ali filhos, vínculos maiores com o agressor. Né, Gorete? No sentido de coibir a violência, a gente sabe que a patrulha está tendo um desempenho reconhecido pela sociedade, mas o silêncio ainda é o maior cúmplice da violência, na medida que as mulheres não denunciam. Ainda há muito por fazer nesse sentido de empoderar as mulheres ao ponto de elas identificarem no início da agressão que aquilo é um caminho, uma porta aberta para um crime maior contra elas. O que eu digo direto quando eu vou falar com jovens, as mais jovens, né? E eu percebo assim que muitas vezes tem uns namoros que a gente já verifica, verifica que poderá ser abusivo. E a gente tenta sanar, explicar, orientar, para que aquela violência não se prolongue. Né? Então, hoje a gente está muito preocupada com essa faixa etária, né? E também, Gorete, em verificar que essas mulheres que ainda estão silenciosas, elas têm o tempo dela. Eu tenho que esperar ela maturar
essa vontade e está pronta para seguir com ela. Porque Então, na maioria das vezes as mulheres são violentadas, mas amam seus companheiros. Então há um conflito de sentimentos, né? de autoestima em relação também ao sentimento que tem pelo outro. Elas já estão muitas vezes tão destruídas que até acham que amam. Até acham que amam eternamente. Mas quando a gente começa a trabalhar, né, com terapias, então elas vão percebendo que aquilo dali já não era tanto amor. Porque a violência física, quando se estabelece, ela não vem acompanhada sozinha. Só, ela veio antes detonada de emoção. Da desconstrução do que a mulher representa. Exatamente. No contexto da relação. Né? 90% das que chegam fisicamente agredida, a gente já percebe que já viveu um ciclo de emoção sofrida. De rebaixar a autoestima de humilhação, de calúnias, de difamação. Então, ela vive naquele mundo acreditando que vai melhorar. E isso só tende a aumentar. A senhora falou, durante a entrevista, sobre os cuidados que a sua patrulha tem no trato com as crianças. Né? Quanto menores, mais traumáticas. Né? Eu não sei, essa questão da idade é muito relativa, mas como isso afeta a família como um todo, né? E as crianças são as maiores, os filhos são os maiores, as vítimas maiores desses casos. Qual é o encaminhamento que se tem na prática? Hoje nós temos o apoio total, como eu falei inicialmente, da Secretaria da Mulher, através do Centro de Atendimento à Mulher no CEAM, que tem terapeutas, né, que tem toda uma estrutura para que essas crianças que a gente percebe já tenham todo esse acompanhamento. Mas tivemos a oportunidade também de fazer para essas crianças o Natal dos Filhos de Maria. Que interessante. Então, a gente conseguiu trazer, com toda a segurança do mundo, agradecendo ao nosso comandante-geral pela autorização. Então, as viaturas que pertencem à nossa garagem, que é a S-Moto, foram buscar essas famílias em casa e elas viveram um Natal diferenciado, Gorete, com a chegada de Papai Noel no helicóptero, com presentes. Então, a gente percebia inicialmente um medo do novo e depois, na hora de ir embora, não queriam nos deixar por viver um dia tão diferente de proteção, de carinho, de afeto. Então, coisas que no dia a dia elas não têm. Pois Talvez elas não tenham, nunca tenham vivido. E os relatos são os mais bonitos possíveis, de emocionar. E dizendo a mim, capitã, não quero mais ir embora. E muitos querem ser polícia. Eu digo, que bom. Que bom. Pois é. E a gente sabe que muitas mulheres, muitas vezes, deixam de fazer a denúncia pensando nos filhos. Sim. Que não tem a condição de subsistência nem para ela, imagine para outro, né? Então é isso mesmo que a maior preocupação hoje da patrulha, além da interiorização, de sairmos por aqui, patrulha na rua literalmente nos interiores, é trazer para essa mulher essa possibilidade da independência financeira. Quando acontece de se fazer denúncias também, em que o agressor não só agride a mulher, mas também os filhos, obrigando-os a trabalhar fora da idade. A gente observa na rua muitas crianças aqui no entorno mesmo da Praça Dom Pedro II. Tem crianças o tempo inteiro nas agências bancárias adjacentes. Isso aí é um tipo de violência que se pratica, né? Também. O agressor, ele, na verdade, ele desestrutura a família, né, Gorete? Ele não tem a consciência do dano que ele vai causando, não só a mulher, como a mãe da mulher, né, a sogra, que se de repente conviver naquele ciclo também. E a importância que nós temos de orientar, trazer essa mulher para o mundo real, do encorajamento, para que ela possa ter estrutura emocional para seguir. A abordagem aos homens, que a gente tratou no bloco anterior, já deu a condição de eles reconhecerem o erro? Sim, sim. Eles, muitas vezes, eu já vi relatos de dizer, capitão, eu não queria. Mas era uma coisa maior, leva? Era uma coisa maior. Bebida, muitas vezes. Impulsiona. A bebida impulsiona. Muitas vezes, o que ele viveu também, como eu falei para você, lá atrás, na infância. E o instinto também, né? Agora, de posse, de
de propriedade, de dono. O machismo que está impregnado na cultura sobretudo nossa, no Nordeste do Brasil. É verdade. Mas, graças a Deus, sabemos que o caminho é longo, mas cada dia eu percebo uma diferença no olhar, até dos homens, Gorete. A gente passa, às vezes, nos pontos de ônibus. Qual a reação em geral? Alguns olham, alguns já apontam. Olha a patrulha, né? A gente já, quero levar a senhora, porque a senhora é a comandante da patrulha. Já tem um trato de mais respeito. No início, como eram essas bordagens? No início, ele se virava, olha para aí, agora a viatura lilás, sempre tinha um tom de ironia. É isso. E elas loucas pela viatura. Eu tenho um registro que eu me arrependo tremendamente de não ter conseguido fazer. Foi assim que a viatura saiu. Eu, com o meu PM do lado, uma se jogou e abraçou a viatura, disse, essa é nossa. E aquilo dali foi muito emocionante. E a senhora se emociona também, né? Porque em saber que desafio. Tem desafio. É um desafio imenso, né? Tem verdade. Uma estrutura ali colocada, homens trabalhando, mostrando que pode ser diferente na prática, né? Prática. É verdade, Gorete. E a gente já agradece muito a Deus por essa chance, né? De estar realmente... promover a paz. De promover a paz, com certeza. Muito mais a paz. Muito mais. É. Bem, nós vamos chamar agora nosso segundo e último intervalo. Sim. Estaremos de volta em 1 minuto. O verde das florestas está em nossa bandeira. E ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace. Somos por todos. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. De volta com Frente a Frente, que está no seu último bloco, recebendo a capitã da Polícia Militar, Márcia Daniele, ela que é comandante da Patrulha Maria da Penha, aqui em Alagoas. Nosso assunto, claro, as ações que estão aí colocadas para conter, né, a violência contra a mulher e, sobretudo, ao feminicídio. Quando o assassinato acontece pura e simplesmente pela vítima ser mulher. Portanto, entre a questão da infraestrutura necessária, porque o governo é elogiado no Brasil inteiro pela iniciativa, mas ainda faltam alguns pontos a serem preenchidos no quesito de infraestrutura. Aumentar o contingente, acredito, né? Aumento do contingente, uma estrutura maior. Hoje, o que é que se dispõe para a Patrulha Maria da Penha? E é verdade que está se pensando numa nova série? Isso. Quando iniciamos, foi cedida a nós uma sala, né? Que fazia parte do próprio CEAM, que é o Centro de Atendimento à Mulher. E foi percebido agora o avanço, o crescimento, a necessidade de novos policiais militares para que a gente possa colocar realmente 2 viaturas na rua. E verificou, Gorete, que estava na hora de ter uma sede própria. E conseguimos, através do nosso secretário de Planejamento, doutor Fabrício, uma sessão de uma casa que já foi delegacia da mulher, no Antares, e estamos negociando com ele a possibilidade de uma reforma para nos mudarmos. Porque aí já tem... Aí o que é que se vai compor nessa nova sede? Nessa nova sede, os policiais terão a certeza dos alojamentos, os banheiros próprios, né? A condição de ter uma reserva de armamento, as armas próprias da Patrulha Maria da Penha, porque hoje nós ainda estamos utilizando em parceria com outras unidades, que são parceiros e irmãos nossos, são oficiais da minha época de curso de oficial e nos cedem
emprestado para que possamos fazer nosso serviço diário. Não existe ainda não material temos específico. Ainda não temos por não ter ainda uma sede adequada para alojar tudo que se necessita. Em termos orçamentários? Vai ser muito pouco, Gorete, porque a casa já existe. Ela vai ser só reformada, vamos dar uma cara nova de patrulha e já entrar. Não precisa de muito luxo. O que eu digo é em relação à infraestrutura necessária para o funcionamento mais capilarizado da patrulha, não é? Além de uma viatura a mais, Sim. com uma equipe a mais, a tendência é que se tenha uma estrutura maior para estar atendendo simultaneamente, digamos assim, nas regiões Eu digo da direto cidade, que né? não tem retrocesso, né? Uhum. Patrulha Maria da Penha, ela é daqui para frente. E agora com essa nova turma de soldados que está sendo concluída agora em fevereiro, deveremos receber novos policiais militares, novas viaturas, e a estrutura vai, de uma certa forma, tomando um novo rumo, né, uma nova dimensão, para que atenda ainda mais por áreas. Porque hoje nós temos as regiões, isso, né, aqui da capital. nós conseguimos hoje detectar, Gorete, fizemos Qual a um área gráfico onde há uma maior incidência? alta, área da parte alta, Parte alta da principalmente cidade. Tabuleiro, Benedito aquela região Bentes, Clima Bom. Hoje a minha maior fatia da pizza, do gráfico pizza, é a parte alta. Qual é o perfil do policial que pode participar dessa corporação da Maria da Penha? Primeiro, tem que ser um policial que nunca tinha se envolvido em agressão doméstica, familiar. Eu digo direto, você quando dançava, pisava no pé? Não, então isso nem pode acontecer. Depois, a gente levanta toda a história desse policial. É, porque seria uma contradição, né? Claro, claro. E tem que ser um policial que queira aguçar o ouvir. Eu digo direto, diferentemente de outras unidades, de outros policiais militares, os meus vão todos os dias no mesmo lugar, na mesma casa, no mesmo problema. Então, se ele não aperfeiçoa o ouvir, ele não aguenta. Por isso que eu tenho tanto cuidado com meus policiais militares. A cada 3 meses, pausa, faz terapia, faz alguma coisa dessa área. Isso é importante. Para cuidar, repor as energias para ele voltar. Exatamente. Porque eu fico... Zerar a cabeça, zerar. Para ficar apta a porque eles ouvir. passam, é tão interessante que eles passam a fazer parte do núcleo daquela família. Entendeu, Gorete? Quando eles chegam, muitas vezes querem servir chá, um refrigerante, porque elas já aguardam aquela hora da proteção. E elas têm tanto vínculo que muitas vezes elas já sabem o dia, sabe, que é aquele policial militar. Então, a gente necessita muito de que o policial militar que tenha interesse de vir para a patrulha, ele goste do assistir, do ouvir, do encaminhar, porque temos a condução e a necessidade de muitas vezes levá-la para as audiências. É uma medida protetiva também, claro. Feita pela patrulha? Pela patrulha. Ela conduz. Elas não fazem nenhum percurso que se relacione ao caso sem a patrulha. Para manter a segurança. Sim, a segurança. Porque muitas vezes naquela audiência, ele pode, ao sair dali, o agressor, tentar alguma situação de agressão a ela. Então, nós conduzimos, sabemos até os dias de terapia. É tão profundo que a gente sabe até exatamente o dia que aquela mulher tem terapia. Muitas vezes apanhamos, levamos para dar a ela a certeza da proteção, Gorete. É um suporte, É um né? suporte A mais. emocional. Eu digo, é emocional, é físico e ainda é policial, né? Pois bem, Maceió está assistida, falta Sim. determinar uma outra patrulha, não é? Para dar... O ideal seria termos aí as regiões contempladas, Sim. não é? E isso vai acontecer Vai, no decorrer do vai, tempo. vai. É uma questão De de tempo. tempo. Eu digo apenas. direto, olha, daqui a pouco, cada batalhão de área vai ter sua Unidade, fração de sua patrulha. unidade da de patrulha Maria É. da Penha. Esse é o estudo que É o que se eu digo. fez. Sim, já tem, até o projeto. Então, a gente vai, em cada batalhão, peregrinar, capacitar aqueles policiais da unidade que tem esse perfil para que fique pronto na unidade aquela fração de proteção.
Em relação ao interior do estado, há 2 semanas a gente viu um final de semana terrível na região do Agreste, com o assassinato de algumas mulheres. Né? E algumas, eu estou sendo até menos, foram 7 mulheres assassinadas. Dentro desse contexto de violência na cidade. Né? Está sendo feito um estudo exatamente se foi feminicídio ou se foi uma agressão que levou ao óbito, entendeu? Mas envolveu mulher. Né? Envolveu então, mulher, a preocupação é maior. Né? Pois é. Mas assim, Gorete, esse final de ano houve um terremoto de violência doméstica, familiar no país. Você viu que nos últimos dias, os vários estados, mas a gente não pode se acovardar e nem pode parar. Então, já iniciamos recebendo algumas secretárias da mulher de alguns municípios para já peregrinar nesses interiores. O que chamou a atenção na região do Agreste é que foram assassinatos de 7 mulheres em 6 dias. Sim. Então, é um índice gigantesco. Tanto é, Gorete, que a nossa primeira missão na interiorização é exatamente o Agreste. Porque, estatisticamente, é onde tem o maior número depois da capital. E vamos peregrinar para correr contra o tempo, que as vítimas a gente não tem mais mas não aumentar. O ideal, inicialmente, era dispor, né, da patrulha em municípios que são considerados polo, digamos assim. Arapiraca, Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema, a região do litoral norte, que sempre apresenta um índice maior. E, nesse sentido, fazer a cobertura de todo o estado. Agora, para isso... precisamos de efetivo. E também da sensibilidade dos gestores municipais para uma casa-abrigo, para não ficar apenas na assistência da mulher, mas ela não tem a independência do retorno, porque se ela voltar, o risco é maior. Até é pior, porque a denúncia já foi feita. Né? Então, eles ficam... irados. Então, aí, nesse caso, a gente tem que ter esse acompanhamento, que, graças a Deus, tivemos uma reunião com algumas secretárias da mulher de alguns municípios, e a gente já percebe essa sensibilidade em construir o mais rápido possível. Que não seja abrigo, porque, às vezes, a casa-abrigo tem um protocolo muito maior para a sua existência. Uma de passagem. Uma de passagem. Tira aquela mulher do foco da dor, da violência e colocá-la na passagem de um novo recomeço. Porque na casa-abrigo teria que ficar, se não me engano... 6 meses. Tem todo um critério. Não se pode ter televisão, dias. Não se pode ter telefone. Então, tem uns critérios muito rigorosos que, muitas vezes, elas desistem por ter outros filhos. E na casa-abrigo tem uma faixa etária que pode acompanhar. Que pode levar 2 filhos, se não me engano, em alguns estados. Não, o problema é a idade do filho. É o que vai determinar. Então, assim, muitas vezes elas renunciam porque não consegue levar todos. Você sabe, você conhece Coração de Mãe? Cabe sempre mais, mais um, né? Pois é. Capitã, estamos no minuto final da nossa entrevista, infelizmente. E aí, o momento da senhora fazer algumas considerações, se achar necessário. Pois bem, então aqui eu aproveito essa oportunidade para agradecer aquelas mulheres que acreditaram no nosso programa, para estimular aquelas mulheres que ainda estão no anonimato da dor e que elas tenham certeza que agora vocês não estarão só. Teremos todo um processo de cuidado, de proteção, de fiscalização com a sua vida e a vida dos seus entes queridos. Muito obrigada. Agradeço ao governo do estado por essa ferramenta, ao meu comandante-geral, que confiou a nós essa possibilidade de ser pioneira num projeto, num programa de tanto amor e dedicação. O endereço do Instagram que nós temos... pmp.al. Portanto, aí aberto para as mulheres conhecerem, os homens também. Isso, né? Temos muitos homens, viu, Gorete, que eles gostam de trocar e tirar até dúvidas. Exatamente. Tem situações que eles precisam também. Eu digo direto, nós somos sociedade. Cuidamos das mulheres, mas estamos prontas e prontos para também orientá-los. E o respeito independe do gênero. Claro. Obrigada. Meu amor, muito obrigada. E boa sorte. Feliz 2019 para você. A senhora também. Amém. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.